Como é maravilhoso nós servirmos ao Deus único e verdadeiro. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras a respeito dos heróis da fé, somos estimulados, incentivados a vivermos para o reino de Deus e dedicados ao serviço do Senhor. Aprendemos com os heróis da fé, os profetas, o maior exemplo, Cristo Jesus, os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva e todos aqueles que estão os seus nomes arrolados nas Sagradas Escrituras como servos de Deus. É maravilhoso. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, onde está escrito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta, podemos dizer que é a introdução desta carta belíssima do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Tito, a fim de lhe instruir como ser um verdadeiro servo de Deus e fazer a obra do Senhor. Paulo, servo de Deus. É o maior privilégio que alguém pode ter, é ser classificado de servo de Deus. Muitas vezes, na minha história, alguém, quando me chama de servo de Deus, eu fico muito feliz, porque entre bilhões de pessoas aqui na Terra, hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes, alguém olhar para você e dizer que você é um servo de Deus, isso tem um peso, um valor muito especial. Então, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus quando ia para Damasco perseguir a igreja do Senhor Jesus. Então, o Cristo de Deus o chamou para fazer parte do seu reino e fazer uma grande obra. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus.
o homem precisa exercer essa sua fé para ser um verdadeiro servo de Deus e, no caso de Paulo, um apóstolo de Cristo, como os demais apóstolos do primeiro século da nossa era cristã. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, de forma que ele passou mais ou menos 3 anos e meio entre Damasco e o deserto da Arábia, tomando conhecimento, recebendo as revelações de Deus para exercer um grande ministério como apóstolo de Cristo enviado aos gentios, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Esta era a grande esperança de Paulo e deve ser a nossa motivação, a nossa esperança, e devemos depositar em Deus toda a nossa confiança de que nós vamos desfrutar desta vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. De forma que não somente ter essa esperança na salvação, na vida eterna, mas divulgar a tempo e fora de tempo esta mesma salvação para os nossos familiares, os nossos conhecidos, vizinhos, com quem nós temos contato no dia a dia, não é? Com as pessoas com quem nós conversamos sempre, divulgar, pregar, seja em praça pública, nos púlpitos das igrejas, principalmente nos domingos, sempre anunciando a poderosa palavra do nosso Deus, através do Evangelho e falando desta vida eterna, a esperança de vida eterna. Mas que a seu tempo manifestou esta mesma vida eterna pela palavra da pregação que foi confiada segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. Nós temos essa responsabilidade, todos nós, de anunciar através da pregação esta salvação que foi manifesta com a vinda do Messias de Deus, Cristo Jesus, o Emanuel, o enviado, ungido de Deus, para justamente executar esta salvação, esta vida eterna. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis aqui a saudação completa da igreja primitiva, graça, misericórdia e paz, não é? Da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus. Cada denominação tem a sua saudação particular, mas a igreja primitiva era assim que saudavam uns aos outros. Quero solicitar que você compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.